Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, um programa que tem como objetivo proporcionar a você uma boa leitura. Bom, para nós apresentarmos a obra de hoje, nós decidimos iniciar com a leitura de um pequeno trecho da apresentação feita na primeira edição do livro. E essa apresentação foi feita pela nossa convidada que está aqui conosco, que você já vai saber quem é. Mas você vai me permitir ler esse trecho da apresentação que mostra muito bem o que é o livro que nós destacamos hoje. Diz assim: eis um livro que deve ser lido com a alma. É tão profundo quanto simples. Qualidades que as almas identificam e das quais se alimentam. Uma belíssima história emergida de recuadas eras, trazida para o agora, como que pelo vento, para transmitir uma mensagem de esperança e de fé na perfeição da vida. Foi escrito por uma mulher extraordinária, que voltou à pátria espiritual em 1983, mas que deixou registrado seu amor e dedicação ao próximo. Este livro, que tem como título As Quatro Deusas da Babilônia, foi escrito por Maria Augusta Ferreira Puma, e a nossa convidada de hoje é a sua filha, Nancy Puma de Girolamo. Seja muito bem-vinda, nossa querida Nancy Puma, como é conhecida, né? A senhora é mais conhecida como Nancy Puma, não é mesmo? É verdade. É um prazer tê-la conosco. Prazer nosso, estamos aqui. Bom, vamos falar desse livro bonito, né? Vamos. Então, mas antes de nós falarmos, porque hoje a senhora vem falar em nome da sua mãe, que foi quem escreveu o livro, certo? Então, vamos falar um pouquinho dela, vamos falar um pouquinho de como ela, por que ela escreveu esse tema, o que a fez escrever esse tema, né? Veja, é um livro que data a primeira edição de 1967. Então, é um livro que tem mais de 40 anos, não é? E é um livro que foi inspirado, não psicografado, pela minha mãe, nessa existência, na minha companheira de vida. Eu digo inspirado e não psicografado porque a diferença é bem definida. Certo. Ambos são modalidades da mediunidade. Sim. Mas quando há psicografia, há a presença, a condição é ter a presença de um espírito desencarnado que atua sobre o médium escrevente, que passa a grafar a mensagem com a responsabilidade do conteúdo do próprio espírito que assina. Certo. Ao passo que na inspiração é mais sutil. O pensamento, a concepção, a ideia, as imagens, as lembranças são assim anímicas, né? Da própria pessoa. Elas emergem e às vezes são inspiradas por espírito inspirador, mas é preciso contar com as capacidades já existentes na própria pessoa. Certo. Então há uma diferença importante, embora no fundo sejam tipos de mediunidade. Este é um livro inspirado, né? Conforme a autora diz. E a autora é uma mulher dinâmica, que trabalhava muito em área de assistência social, espírita, né? Desde a juventude, fundou uma instituição de crianças bastante conhecida na época. Hoje essa instituição faz 65 anos de existência, continua, e achou tempo de receber as suas inspirações. Sim. E escrever alguns outros livros também, dos quais esse é o primeiro. Certo. E é um livro que é interessante que na época, veja, século passado, né? Metade do século passado. Exato. Nessa época não haviam muitos livros romanceados. Lia-se muito Chico Xavier, os romances de Emmanuel, de Ivone Pereira. Haviam alguns livros psicografados, mas não era exatamente podemos dizer que a partir da metade segunda do século passado é que começaram a emergir os livros psicografados, né, que hoje tem quantidade muito grande. E esses livros foram editados pela LAC, primeira e segunda edição, esgotados rapidamente. Tiveram sucesso, nós acreditamos, também por causa de uma apreciação
feita pelo José Herculano Pires, que era colega da autora nas reuniões espíritas mediúnicas. Certo. E que é uma pessoa idônea, que tinha também conhecimento. É verdade, que naquele tempo escrevia no jornal comum, né? Jornalista que era, que sempre foi, e que denominou que tinha surgido um livro em forma de fábula. Sim. Mas uma fábula com conteúdo muito rico sobre a espiritualidade da antiga idade. Certo. E dando ênfase à importância desse conteúdo. E isso eu acho que contribuiu muito para que as edições fossem logo esgotadas, né? Porque nós temos sede de saber um pouco da história da humanidade, porque aqui conta um pouco, não é isso? A gente conta a história, né? A gente percebe a história da humanidade. Quando fala de Babilônia, enfim. Quantas pessoas hoje ainda não conhecem nada dessa história ou da história da humanidade? Assim, notadamente da Babilônia, né? Isso. Porque Babilônia foi muito importante na época. Ela foi fundada desde a entrada dos sumérios na Mesopotâmia há 4.000 anos antes de Cristo. A história do livro se projeta no século V antes de Cristo. Então, exatamente quando a Babilônia estava terminando já no declínio do seu apogeu e entrando no começo da queda. Realmente, no século V, ela foi conquistada por Ciro e passou a pertencer à Pérsia. Ciro era imperador da Pérsia, né? A história se movimenta nesse contexto. É interessante porque hoje, né, a gente está muito envolvido com as questões do agora. É verdade. Mas para saber o agora, para entender o agora, há que se saber o que passou, não é verdade? Penso, assim, e é importante assim, a ênfase à Babilônia, que... Vamos falar um pouquinho disso logo depois do intervalo? Pois não. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Nancy Puma de Girolamo, filha da escritora do livro que nós destacamos hoje, que é As Quatro Deusas da Babilônia, escrito por Maria Augusta Ferreira Puma. Bom, dona Nancy, vamos continuar falando dessa Babilônia que, como nós estamos comentando, é importante que nós, para entendermos o que nós vivenciamos hoje, a história, o que acontece hoje, que a gente tenha uma noção do que aconteceu no passado, porque, de certo, muitos de nós estivemos talvez nesses momentos, em algumas histórias que hoje são contadas através da psicografia ou da inspiração. É verdade, é o nosso próprio passado. Verdade. Mas a Babilônia é bastante importante porque há muitas referências na Bíblia sobre a Babilônia, né? Tanto, inclusive, os profetas, né? Os principais profetas do livro dos profetas da Bíblia, que são Isaías, Jeremias e Daniel, falam sobre a Babilônia, né? Preveem a queda da Babilônia, identificam a devassidão, porque ela era uma grande povo de adornos, de ídolos, politeístas, né? O livro aborda, assim, a mitologia babilônica. Por isso, 4 deusas da Babilônia, eles eram politeístas. Naquela época, século V a.C., convivia na sociedade humana, na humanidade, o monoteísmo que era representado pelos hebreus e o politeísmo dos outros povos, né? Esse livro relata flashes, né, importantes dessa correlação, dessa influência mútua que já estava havendo, porque o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, havia conquistado Jerusalém, levado como cativos os hebreus, que influíram muito na cultura babilônica, né? Embora isso fosse aparentando aos poucos. Então, a Babilônia tem uma importância histórica interessante, embora ela fugidia, porque depois da queda ela passou a pertencer ao Império Persa. E atualmente são cidades que não têm aquela expressão que teve outrora, né?
E existia na Babilônia, assim, a parte mitológica, o livro, nesse sentido, faz um relato interessante. O deus dragão, por exemplo, né? Os touros alados, né? Que eram os ídolos que tinha por todo o adorno de Babilônia, os jardins suspensos, né? A Torre de Babel. Que hoje se fala tanto em Torre de... Muita gente fala verdade. em Torre de Babel, mas não sabe o que é isso, o que aconteceu, porque existe, né, tantos comentários acerca dessa torre. Importante e simbólico, né? Porque Babilônia tinha a necessidade de ser interpretada, né? Reinterpretada, ressignificada os seus acontecimentos, né? E nesse sentido é muito interessante o livro. E é interessante também que o espaço do livro se passa, a maior parte é na Babilônia, mas uma parte na Índia, né? Na parte mística da Índia, sobressaindo um vulto de grande espiritualidade, né, denominado Alain, que criou uma confraria dos Filhos da Luz. Todos os personagens do livro estavam envolvidos, direto ou indiretamente, nessa confraria. Essa é a trama do livro, se envolve nessa espiritualidade estranha daquela época, hermética, né? Naquela época a espiritualidade era hermética, esotérica, né? Isso, E já essa confraria já se referia que eles estavam também preparando a vinda de um grande rei, né? De um grande astro solar, né? De um rei planetário, né? Que seria a vinda de Jesus, né? É fabuloso porque mostra, né, toda essa história, mostra como que a Pérsia tomou conta, né, da Babilônia, mostra todas as intrigas, né, as intrigas que aconteciam. Eram frequentes. Que hoje elas continuam existindo, né? É verdade, continuam existindo, a lei de causa e efeito agindo, os espíritos se comunicando, né? Os desencarnados se comunicando com os encarnados, ou seja, tudo o que nós temos hoje, né? Isso é de muito tempo, desde que o mundo é mundo. Nós nos repetimos. Nós nos repetimos e ainda, muitas vezes, nos acomodamos, né? E não vamos buscar as informações para que seja cada vez mais fácil esse contato, o saber, o conhecimento e evoluir. Eu acredito até que esse tipo de inspiração e esses livros psicografados que têm alguns traços históricos têm esse objetivo, né? Reafirmar para nós mesmos que nós não estamos condenando o que fizemos no passado, porque nós temos que colocar aquilo no verbo, numa outra conjugação. Nós estivemos envolvidos em tudo isso, né? É a nossa história, não é? Direta aqui, ou indiretamente em um ou outro local. Veja que nesse livro há uma coisa interessante também sobre o Egito, né? O desafio que representava o Egito já na época, aliás, representava nessa época, porque era o Egito antigo, o Egito da Esfinge, o Egito das pirâmides, com toda aquela simbologia, né? E há traços importantes desse hermetismo egípcio também no livro, né? Eu penso que esses são os valores, vamos dizer, de espiritualidade da antiguidade que esse livro discretamente, humildemente coloca, né, à disposição. Muito bom, muito bom. Nós vamos continuar falando daqui a pouquinho sobre esse livro, que é belíssimo, né? Apesar de ser importante para nós, porque nos traz um conhecimento muito bom, né? Para continuarmos aqui na nossa jornada. Mas antes de nós irmos para o intervalo, eu queria convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Se você quer colaborar de alguma forma para que essa mensagem, né, esses conhecimentos que trazemos aqui através dos nossos convidados e através da doutrina dos espíritos chegue a pessoas que não têm acesso a essa informação, a esse consolo e com mais qualidade, junte-se a nós e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 18 38. Seja um divulgador da doutrina dos espíritos. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando sobre as 4 deusas da Babilônia.
estamos de volta com Repensar. Nós estamos comentando hoje o livro As Quatro Deusas da Babilônia, escrita por Maria Augusta Ferreira Puma, e nós estamos aqui conversando com a sua filha, Nancy Puma de Girolamo. Bom, vamos falar mais um pouquinho desse livro, que é um livro que eu reputo assim, não é possível ler uma vez só. Há que se ler mais vezes, para elaborar bem esses conhecimentos que ele nos traz, que eu entendo que sejam importantes para o hoje nosso, né? Como a gente já falou no outro bloco, mas traz informações interessantes que a gente ouve assim, algumas citações por aí e não sabe muito bem o que significam. E ele mostra para nós, esclarecendo, né, esses pontos que às vezes a gente fica assim, o que é isso? Né? Como a Torre de Babel, e falar de Babilônia, e falar de Pérsia, falar dos reis, enfim. Né? Quem foi Ciro, quem foi Nabucodonosor, enfim. Né? Então ele traz conhecimentos interessantes e importantes para nós. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre ele. Sim, eu estava lembrando que a literatura romanceada, quer psicografada, quer inspirada, ou quer não, sim, e que trata, de certa forma, que aborda a vida, né, na sua realidade, acolá ou aqui, ela está cheia de mediunidade, fenômenos mediúnicos. Sim. Nesse livro, veja, é um livro de V século antes de Cristo, tem muitos aspectos mediúnicos que hoje são interpretados até com facilidade. Exato. Pelos que estão nessa área da mediunidade, né? Existe a mediunidade de premonição, né? Na própria trama do livro, a materialização, efeitos físicos, né? A intuição muito fortemente colocada ali, no meio de toda aquela trama de espiritualidade. E existe, assim, uma semente do espiritualismo que nunca deixou de existir em todas as épocas. Isso. Eu penso que essa abordagem da antiguidade também tem o lado positivo, além de nos lembrar que nós estivemos envolvidos nas tramas, etc., etc., nós temos também o lado positivo, que a semente da espiritualidade, ela esteve presente sempre. Sim. E essa vinculação com o Cristo planetário, né, com o Deus solar, muito acima de qualquer outro, né, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, né, ela nunca deixou de estar presente. Na verdade, desenvolvendo todo o movimento de vida das humanidades à medida que foram se sucedendo. Nesse sentido, a mediunidade aparece com grande facilidade. Nós encontramos na Bíblia, né, tantos aspectos mediúnicos, vamos dizer que praticamente ela é toda uma história da mediunidade. Isso, não é? Nos profetas e em toda as tramas das histórias belíssimas da Bíblia, encontramos nesses livros todos, inclusive neste, né? É uma contribuição a mais. Uma coisa assim que me chama a atenção e que hoje ainda eu entendo que nos falta fé, nos falta confiança na proteção divina, na proteção dos amigos espirituais. E o livro mostra isso, né? A proteção que existe para aqueles que estão no caminho do bem. Né? Mesmo que exista o sofrimento, porque mostra o sofrimento dos personagens do bem, né? Mostra esse sofrimento, mas ao mesmo tempo mostra o quanto nós somos protegidos, o quanto nós estamos amparados pela divindade, pela espiritualidade. E hoje ainda nós não temos essa confiança. É verdade, é verdade. Você falou com muita sabedoria. Esses livros acho que têm o objetivo de chamar a atenção, que não só pela dignidade do sofrimento, isso, não do sofrimento para que ele permaneça, mas ele como meio intermediário da libertação, isso, né? Um sofrimento que ao mesmo tempo dentro dele está embutido a própria redenção de si mesmo. Exato. Então é um sofrimento positivo, como também a proteção.
que leva à confiança, né? Isso. E acho que você falou bem também, nós precisamos muito de reter em nós essa confiança que foi de todas as épocas, faz parte da latência do próprio ser humano, porque somos herdeiros do Pai Divino, não é? Verdade. E se somos herdeiros e filhos, a confiança nele é o mínimo que nós podemos ter para alimentar a nossa vida, verdade. Né? Uma cena, né? Porque às vezes a gente entra lá na cena, né? Quando eu estou lendo. Esse mestre, esse sacerdote, Alain, né? Alain. Conversando quando ele se apresenta para Zoroaida, né? Zoroaide, acho que é. E ela pergunta assim para ele, porque ela ficava assim impressionada com tudo aquilo que ele lhe dizia, com tudo aquilo que ele mostrava a ela. E ela, no momento, fala assim, de onde vinha tanto poder, né? Porque para nós isso significa um poder, né? Ele sabe, ele conhecia já o futuro, ele sabia, ele mostrava muitas informações para ela, enfim. E ele diz assim: o primeiro do mestre é que chamamos dor. Que eu achei extraordinário esse ensinamento, que ele diz assim, que nos inicia nos mistérios do bem e burila o nosso sentimento. Então, eu acho que isso chamou muito a minha atenção por conta disso. A gente reclama muito de sofrer, mas como a senhora diz, o sofrer que redime, o sofrer que tem uma importância na nossa vida, ele é benéfico. É o mestre, né? É o mestre. O primeiro mestre. O primeiro mestre. O segundo mestre é o conhecimento. É o conhecimento, é verdade. É o estudo, é buscar entender o porquê das coisas, como se processa a vida. Acho que isso é importante. É verdade. E é um detalhe importante quando o próprio Alain coloca discretamente, através de toda a sua atuação, deixa claro uma ideia de que sobre a dor e sobre a luz do conhecimento, só tem uma coisa que é maior, que é o amor, né? O amor é maior que a própria luz, né? Exatamente. E acho isso importante também para reflexão. Né? Eu acho que isso que encerra o nosso programa de hoje com chave de ouro, não é mesmo? É verdade, o amor é uma chave de ouro. Muito obrigada pela sua presença. Se você quer mandar alguma sugestão para nós, participar do programa, escreva para a gente, repensar@redemundomaior.com.br. Nós aguardamos você no próximo programa. Até lá.